Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação teológica e ministerial do Instituto e Faculdade Eduque. Eu sou o professor André Soares e estaremos na última lição do nosso livro Poéticos. Lembrando sempre a importância de você ter o seu material impresso para aprofundar o seu conhecimento. Neste momento, falaremos sobre o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Eclesiastes é apresentado como um sermão, começa com a breve introdução, desenvolve o tema e termina com uma conclusão prática. Seu tema central é: qual é o bem maior? O autor escreve da perspectiva da razão e da experiência humana, investigando até onde o homem pode chegar na busca do sentido da vida por meio da observação e reflexão. Ele se identifica como Coelet, esse é o nome do livro em hebraico, né? Que significa pregador, mestre da assembleia. O título Eclesiastes vem da Septuaginta, do grego. Então, Coelet ou Eclesiastes é como se fosse um pregador, alguém que reúne a sua comitiva para transmitir a sua sabedoria. Assim como ele ensinou em Provérbios, que diz assim, ó, filho meu, atenta-me. Vocês não são seus filhos biológicos, e sim aquela comitiva de jovens que se reunia para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora, na velhice, ele também fará da mesma forma, reunirá um grupo para transmitir a sua sabedoria. A autoria e o propósito do livro, tradicionalmente afirma-se que o autor foi Salomão. Embora há cogitações que não tenha sido Salomão, majoritariamente entende-se que quem escreveu este livro foi Salomão, porque no capítulo 1 diz que ele foi rei, era filho de Davi e foi rei em Jerusalém. Sua sabedoria singular, sua imensa riqueza, suas experiências variadas e sua final reflexão combinam com o perfil descrito no livro. O texto-chave declara vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Levantando a pergunta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? O livro expõe um homem natural. Então é importante nós notarmos que este livro falará apenas do homem natural, aquele que vive debaixo do sol. Certo? Então ele não fala do homem espiritual, ele fala do homem natural. Por isso que tem um texto que é confundido, que diz que quando o homem morre, ele não acabou, né? O espírito volta a Deus. Mas ele está falando isso de uma perspectiva natural. Não quer dizer que há inconsciência, né? Alguns usam esses textos para dizer que há o sono da alma, que há inconsciência. Na verdade, a única inconsciência que há depois que a pessoa morre é a inconsciência em relação ao tempo. Ele não sabe o tempo que passou até no momento que ele for ressuscitar, por exemplo, que haverá ressurreição. Então ele não saberá quantos anos passaram-se, porque ele está inconsciente em relação a tempo. Então ele não se preocupa em falar sobre essas questões espirituais e sim sobre o homem debaixo do sol. E esse termo que ele usa é vaidade de vaidade, né? Vaidade vem do hebraico a palavra hevel. Hevel quer dizer sopro, efêmero, passageiro, vão, ou seja, vaidade, que passa. Os capítulos 1 e 2 busca a experiência pessoal. A 3 e 5, observação da vida e das injustiças humanas. Do 6 ao 8º, reflexão na esfera moral prática, e 9 a 11 é uma recapitulação da busca. A conclusão aponta que o bem maior consiste em viver com equilíbrio, gratidão, alegria diante de Deus, unido ao temor ao Senhor e à esperança da eternidade. Peculiaridades do livro, nós temos aqui o desafio à fé. O livro apresenta dúvidas, aparentes desilusões, mas conduz o leitor a uma fé mais madura, racional na justiça, sabedoria e bondade de Deus. Há quem diga também que é o livro mais melancólico, mais triste, né? Mais depressivo da Bíblia, né? Porque ele traz reflexões que parece que não há alegria no viver. Pelo contrário, ele está falando qual é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está
nas coisas que passam, vaidade de vaidade, não está em adquirir coisas, mas está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A ressignificação sensata ensina a aceitar os limites da vida e a ordem estabelecida por Deus. Lutar contra realidades imutáveis apenas aumenta a frustração. Força da autoria. Sendo tradicionalmente atribuído a Salomão, o livro ganha peso especial. Muitos entendem a obra como um reflexo do arrependimento tardio e advertência baseada na aplicação pessoal. Ora, quem acumulou muitas riquezas foi Salomão, se nós observarmos. Ele levou 7 anos para construir o templo e 14 anos para construir o seu palácio. Olha quanto ele investiu em construção, em aquisição, em expandir o seu reino. Ele é uma pessoa muito sábia, então nós temos aí que o maior sábio, não houve maior, até Jesus, é claro, não houve maior em sabedoria, a não ser Salomão. Então, e de fato, dá a entender que esse livro ele traz um arrependimento. É alguém que poderia ter usado a sua força, a sua energia, a sua sabedoria, a sua vitalidade, a sua riqueza para o reino do Senhor, vamos dizer assim, para transmitir o nome do Senhor, para obedecer. Porém, ele chega à conclusão que nós não devemos esquecer do nosso Criador e só lembrá-lo quando chegar os maus dias. Dias esses que o velho Salomão estava enfrentando. A causa e a cura do pessimismo. O tom pessimista surge quando a vida é vista sem Deus, sem esperança eterna. A cura está em reconhecer a soberania divina e a perspectiva da eternidade. Ainda no livro de Eclesiastes, antes de nós começarmos Cantares, vale ressaltar 2 capítulos bem interessantes, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, ele usa muito o termo vaidade de vaidade. E essa palavra vaidade quer dizer revel. No hebraico é revel, que quer dizer sopro, efêmero, passageiro, transitório. E no capítulo 2, e ele fala algumas coisas passageiras. Ele diz assim: o sol levanta, o sol se põe, o rio tem os seus cursos, tudo passa. E tudo é um ciclo nessa terra. Não há nada novo debaixo do sol. E até o conhecimento, a sabedoria, ele diz que é enfadonho, porque nós não sabemos o que uma geração passou e não saberemos como a considerar na próxima geração. Mas tudo é novo, nada tudo é um ciclo, né? Não há nada novo na realidade. O que uma geração passa hoje, se buscarmos há milênios atrás, também passou. Então esse ciclo, esse revel, que é passageiro, é algo que acontece, está fadado a todos os homens que vivem debaixo do sol. E já no capítulo 2 ele fala que buscou adquirir, comprar, comprou muitas posses, muitas coisas. E o termo para comprar, para adquirir é kainit, no hebraico. Interessante que esse paralelo entre revel e kainit, nós temos uma grande referência a capítulo 3 do livro de Gênesis. Porque Hevel é o nome de Abel. Abel, em hebraico, é Hevel, que quer dizer sopro, algo passageiro. Por quê? Abel não deixou descendência. A vida de Abel foi passageira. Começou nele, terminou nele, não teve sequência em gerações, em deixar descendência, sua história não se perpetuou. E aí nós vemos, quando Caim nasce, Eva falar, até que enfim adquiriu um varão. E esse adquirir, Kainit, por isso que o nome desse filho será Caim, que quer dizer adquirir, comprei,
Conquistei, vamos dizer assim, esse adquirir é em forma de comprar, mas ela conquistou um filho varão da parte de Deus. Então, capítulo 1 e capítulo 2 tem esse grande reflexo entre não há em Hevel, que tudo é passageiro, em aquisição, em Caim, não há felicidade plena, tanto no Hevel como no Cainite, né? Como em adquirir. A verdadeira plenitude está em obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E outro ponto importante deste livro é que ele menciona sobre que para tudo há um tempo determinado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ajuntar, de espalhar, tempo de dançar, tempo de se alegrar, tempo de tristeza. Então, para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. E outro termo importante que se usa, que é correr atrás do vento. Ou seja, é o que nós dizemos, né? Leva nada a lugar nenhum. Então, correr atrás do vento, você nunca vai conseguir alcançar, buscar, pegá-lo. Então, tudo debaixo do sol é como correr atrás do vento. Por isso que o fim de tudo é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí no capítulo 12 é o célebre capítulo que usa: lembra-te, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que advenha o dia que se dirá, não tenho prazer nele. E esses dias são os dias da velhice. Ele dá algumas referências interessantes. Quando ele diz antes que os moedores se faltem. Moedores está falando dos dentes, né? Porque conforme a gente avança em idade, os dentes começam a amolecer e cair. A visão, aqueles que olham pelas janelas já não enxerguem, aqueles dos ruídos não se ouçam, o gafanhoto seja um peso, os músculos, né? Já não tem força muscular mais, os apetites se vão, tudo se vai. E qual que é a finalidade de todo homem? Está no final do seu livro: guardar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então essa é a importância do livro de Eclesiastes para nós. É uma reflexão em que culmina em que nós devemos viver uma vida não buscando riqueza, não buscando prazeres, mas buscando confiar em Deus. E chegamos a Cantares de Salomão. Salomão escreveu 3 grandes livros e que se atribui a ele em 3 fases de sua vida. Então, Cantares de Salomão ele escreve na sua juventude e expressa o seu amor pela Sulamita. Então, é um livro apaixonante, é um livro de paixão, de amor. Ele escreve, quando ele está na sua meia-vida ali, o livro de Provérbios, que são reflexões para a vida. Já é um escrito de alguém mais maduro, que não está sendo levado apenas por paixões, mas já está refletindo, já está analisando a vida de uma outra perspectiva. E Eclesiastes, ele escreve na sua velhice, trazendo reflexões para os jovens, para viver temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Vamos analisar agora este livro que ele escreve na sua juventude. Então, Cântico dos Cânticos, em hebraico, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Essa expressão, ela vem do hebraico, né? Como já mencionei, quer dizer o mais belo de todos os cânticos. Salomão escreveu muitos cânticos, 1005 cânticos ele escreveu, e esse ele intitula como o mais belo dos seus cânticos. Há marcas evidentes de ter chegado até nós no período de Salomão. Propósito desse livro, o principal interesse do livro é mostrar, está na interpretação do seu poema de amor. Trata-se apenas de uma celebração de um amor humano ou possui também significado espiritual e uma mensagem divina? Ao longo do tempo, 3 principais teorias foram propostas. Primeiro, a teoria naturalista, que entende o livro como um conjunto de poemas do amor humano, de Salomão para a Sunamita, sendo sem sentido alegórico, embora podendo retratar o ideal do amor conjugal. A interpretação alegórica interpreta como uma representação simbólica do amor de Deus para com o seu povo. Então essa interpretação Israel entende dessa forma,
que é o amor de Deus para com Israel. E a interpretação tipológica, que vê a posição intermediária, reconhece o amor humano real descrito no texto, mas também admite que ela possa apontar para uma verdade espiritual e profunda. E já dentro da alegórica também, no nosso tempo, entende-se que representa o amor de Cristo para a igreja. Então, há essas formas de interpretações. Mas sempre é importante nós frisarmos a interpretação literal, é a primeira que nós devemos tê-la para a nossa interpretação real, para fazer uma boa hermenêutica do livro. A mensagem central do livro, então, no sentido tipológico, é uma figura de Cristo e a igreja. Então, essa é uma figura alegórica, tipológica. Essa compreensão espiritual é o que confere ao texto beleza mais profunda e o seu significado mais íntimo para os que o amam o Senhor. Porque se nós analisarmos apenas em um sentido literal, nós só vamos ver o amor de um homem para uma mulher. Mas se nós utilizarmos o sentido espiritual, nós estamos fazendo uma interpretação que ela é mais elevada, ela é mais profunda. Entretanto, a imagem mais elevada é do casamento. Cristo é o noivo da igreja, assim como Israel, Deus é o noivo, o esposo de Israel. Peculiaridades do livro. Cantares é composto por vários poemas curtos, reunidos em uma sequência poética. Pode ser descrito como uma sequência de 7 idílios, pequenos quadros poéticos que retratam cenas de amor em tom pastoral e romântico. Primeiro idílio, capítulo 1 ao capítulo 2, o casamento real, a chegada da noiva, a celebração e os elogios amorosos entre os dois. O segundo idílio, dos capítulo 2 ao capítulo 3 até o versículo 5, recordações do namoro. A noiva relembra o início do amor e o sonho de reencontrar o esposo. O idílio 4, do capítulo 5 ao capítulo 6, um sonho conturbado. A noiva hesita em atender o amado, sofre com a sua ausência e se alegra ao reencontrá-lo. O idílio 5, do capítulo 6 ao 7, meditação do rei sobre a beleza da noiva, em uma linguagem rica e apaixonada. O idílio 6, do capítulo 7 ao 8, o desejo da noiva de retornar aos campos e renovar ali o seu amor. O idílio 7, do capítulo 8 dos versículos 5 ao 14, a renovação do amor. O casal relembra o início da história e reafirma o seu compromisso sob a figura da vinha. Assim, o livro desenvolve poeticamente a história de um amor que nasce, amadurece, é provado e se renova. E com este livro nós encerramos os livros poéticos do nosso curso teológico. Deus os abençoe em Cristo Jesus.